E aí, vamos estudar a lição? Ei, Neemias recebeu a notícia ruim do seu amigo Hanani e demorou então 4 meses para que ele fosse diante do rei conversar com o rei. Por que demorou tanto? Ele só foi procurar o rei no mês de abril do ano 444 a.C., 4 meses depois da notícia. Por quê, pastor? Ele estava se preparando. E como que ele estava se preparando para conversar com o rei, pastor? Oração e jejum. O cara passou 4 meses orando e jejuando para ir diante da autoridade, para suplicar a ajuda da autoridade para que o seu povo pudesse ser auxiliado no processo de reconstrução da cidade em função das forças que estavam oprimindo para que a mesma não fosse reconstruída. Samaritanos e todas as nações circunvizinhas a Jerusalém. Ei, era guerra, era conflito, é só com oração, filho. É só com jejum que a gente consegue a vitória para reconstruir a nossa vida. E olha, no caso de Neemias fica aqui uma lição à parte. Ele teve que ir diante de uma autoridade e orou por esta autoridade. Pergunta, nós também temos que lidar com a autoridade e às vezes precisamos procurá-los em busca de um favor. A igreja às vezes precisa da isenção, o reconhecimento de um imposto que não precisava ser pago, a autorização, a viabilização disso, o fechamento de uma rua para um projeto social, a viabilidade de empréstimo de um espaço público para fazer um programa de evangelismo. Aí você não mantém um relacionamento com as autoridades, não estou dizendo que você tem que se misturar com política, claro, a gente não tem essa filosofia, mas você precisa ter um bom relacionamento com as autoridades da tua cidade. Por quê? Porque quando você precisar de uma coisa, você não procura a pessoa só quando precisa, mas já existe algum tipo de proximidade. E como que faz essa proximidade? Aparece no gabinete do seu prefeito, lá com a sua comitiva, você que é pastor da igreja, você que é líder da igreja, vai lá os jovens da igreja, olha, prefeito, nós viemos aqui visitá-lo porque queremos lhe dar um presente, aqui nós somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia e queremos orar pelo Senhor. Aí você fica mantendo uma distância ridícula como se eles não precisassem ser evangelizados e Deus conta contigo para alcançá-los também, mas você não quer manter distância dessa gente. Ei, como é que você vai ser sal, se misturar, dar sabor à vida dos outros se você mantém essa distância aí, como se você não pudesse se contaminar com as autoridades? Você precisa orar pelas autoridades, você precisa visitar as autoridades porque eles também precisam ser evangelizados. E em todo esse processo você estabelece um relacionamento de amizade e quando você precisar do auxílio de uma autoridade para beneficiar o andamento de um processo da igreja, você está tranquilo, porque tem uma porta aberta para você. Isso se chama sabedoria de relacionamento. Isso se chama necessidade de manter comunicação com o mundo que te cerca, ok? E não é só no que diz respeito às autoridades, mas a respeito de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Se você procura as pessoas só quando precisa das pessoas, aí fica caracterizado que você só quer usar as pessoas em prol do seu benefício. Mas você tem que procurar as pessoas porque você se relaciona com as pessoas. E essa é a nossa função, ao sermos sal da terra e luz do mundo. Fique esperto nesse sentido. O Neemias foi lá e diante do rei ele conseguiu o favor. Ele era copeiro e o copeiro naquela época tinha um papel assim preponderante, porque ele experimentava todas as coisas antes do rei consumir. Ele era responsável pela vida do rei, pela segurança do rei. E há registros históricos de que muitos copeiros também eram ministros, tamanha responsabilidade que era associada ao copeiro. Então não era um cargo qualquer, era um cargo de influência que Neemias tinha e consequentemente acesso ao rei. E graças a esse acesso ao rei, assim como Esther também teve acesso ao rei, assim como Daniel também teve acesso ao rei e tantos outros personagens bíblicos, assim como José teve acesso ao faraó e as coisas mudaram, então isso aí foi relevante para a sobrevivência do povo de Deus. E diante disso daí, o Neemias conseguiu o favor do rei e todos os recursos necessários foram oferecidos para a reconstrução da cidade. Recursos militares, inclusive. O rei deu uma carta de ordem para os governadores que estavam se opondo pudessem agora ser favoráveis e auxiliar. Os caras ficaram com um bico desse tamanho, ficaram tudo nervosinhos, raivosinhos, mas veio a ordem. Mas essa ordem, antes de mais nada, veio do céu, porque o Neemias era um homem de oração e um homem de jejum. E Deus deu a ordem, amolecendo o coração do rei, para que seu povo fosse favorecido. Fica a dica, fica aí o vislumbre, a luz da palavra de Deus. Que Deus nos ajude a sermos de verdade sal da terra. Pai querido, ajuda-nos a vermos a amplidão da nossa necessidade de influenciar as pessoas como servos do Senhor. Nos colocamos nas tuas mãos em nome de Jesus.